Olá pessoal, começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Hotman e aqui no Infolab comigo estão os nossos super Gustavo Guzmão. E aí, gente, tudo bem? Lucas Agrela. E aí, gente? Carlos Eduardo Silva, o homem por trás das câmeras. E aí, pessoal? E Marcelo Venceslau acompanhando os comentários e o link ao vivo na internet. Fala, galera. Pois é, e esta semana está cheia de novidades e a primeira delas é o Google fez uma compra bilionária. A empresa, que já é uma gigante, gastou 3,2 bilhões de dólares para comprar a Nest. Já ouviu falar da Nest? Não? Mas você deveria prestar atenção nela, porque o Google definitivamente parece ter planos grandiosos, né, Lucas? Sem dúvida, isso, ao que tudo indica, marca uma entrada do Google nesse mercado de internet das coisas mesmo, né? Porque a Nest é uma empresa que fornece termostatos, né? Então, que são bastante populares, especialmente nos Estados Unidos. Mas no Brasil ainda não tem um mercado para isso, né? Então a gente vai ter que aguardar ver quais são os planos reais do Google com essa nova aquisição, né? O que eu achei interessante é que a Nest, ela foi fundada pelo Tony Fadell, que é um ex-funcionário da Apple e um dos responsáveis pelo design do iPod. Então, assim, era uma empresa que já era bem cultuada, um monte de gente elogiava o design deles, né? A questão das linhas. O termostato foi o primeiro produto, mas eles lançaram um outro, se não me engano, um detector de fumaça. Sim. Detector de incêndio, no caso, que parece que é super revolucionário porque ele consegue medir nível de CO2. Sim, e ele não fica apitando simplesmente, ele não fica naquele pi irritante pra caramba, ele avisa, está pegando fogo na cozinha. Cuidado, o seu quarto está em chamas. Mas aí, muita gente começou a especular que a primeira evolução da junção das duas poderia ser a Google Lady avisando: está pegando fogo na cozinha. Sua casa está em chamas. Para chamar os bombeiros. Não, mas sério mesmo, uma das principais especulações que especulam pela internet é que em uma atualização eventual assim desses produtos da Nest, seria incluir um Google Now, um assistente de voz ali, um assistente pessoal, para você poder comandá-los por voz. Porque, apesar das falhas, assim, tem muita falha no Google Now ainda, reconhecimento de voz não é totalmente preciso, mas é um dos mais avançados. Se você incluir um Google Now num termostato e falar, abaixa a temperatura para 20 graus, e o termostato te entende. Ele abaixa. É porque o legal da Nest é isso, eles estão desenvolvendo equipamentos para a casa, né? O foco Exato. deles é a casa. É a casa. E aí o Google já indo para essa história dos óculos, objetos conectados, você começa a expandir o leque da chamada... Opa! da chamada internet das coisas, né? Sem dúvida. Agora, especialmente se o Google realmente colocar essa atualização do Google Now nos produtos, vai ser meio que uma revolução, né? Porque até agora não tem um sistema assim inteligente para sua casa. Por enquanto, ninguém ainda está investindo de verdade nisso, ninguém anunciou planos reais. A Samsung começou a falar algumas coisas agora na CES 2014, mas ainda a integração que a Samsung anunciou, ela é bastante fechada, são só entre os produtos da própria empresa mesmo. E não tem nada tão avançado quanto isso. Se eles realmente colocarem o assistente pessoal que esteja com você no seu celular, na sua casa, em todo lugar, vai ser bem bacana. E o legal seria... Bom, as pessoas já começam a especular, né? Isso foi anunciado agora, mal se sabe os planos da empresa. A única pista que a gente tem sobre o que eles vão fazer foi uma declaração do Larry Page, que dá uma dica, né? Ele disse que a nossa ideia é levar mais experiências para a casa das pessoas. Indicando aí que o Google realmente tem planos de não só estar em você, né, no seu celular, nos seus óculos, enfim, no seu computador, mas talvez na sua casa, né? Então você integrar todos eles. O que para algumas pessoas, pelos comentários dos nossos leitores no site, dá meio pânico, né? As pessoas estavam comparando com o Skynet, assim. Sim. É Skynet. É o desenvolvimento da inteligência artificial mesmo, né? Então, a ideia de ter um computador ali falando com você, obedecendo, entendendo seus comandos e comandando tudo que tem na sua casa, realmente é meio assustador. Você acharia útil, vocês, meninos? Vocês achariam útil, por exemplo, chegar e conversar com a casa, pedir para aumentar a temperatura? Que aqui no Brasil não é tão comum ter né, termostatos como é nos Estados Unidos, onde realmente muito mais casas tem. Mas, enfim, conversar com essa casa, conversar com o ar-condicionado, conversar com a geladeira... Eu me sentiria um pouco estranho, mas ainda assim seria legal, me sentiria no futuro também, sabe? O que tanto aparece em séries de TV, em desenhos tipo os Jetsons mesmo, sei lá, me sentiria no episódio dos Jetsons. Você chegando em casa no seu carrinho voador ou não,
entrando e falando, preparar o almoço, baixar a temperatura para 20 graus porque está muito calor. É um futuro bacana. É que ainda tem toda aquela questão de privacidade, né? Então, que é o... Enfim. É outro ponto problemático aí do... Esse caso, por enquanto, né? O que eu achei legal foi que achei legal, enfim. O Google disse que os termos de uso dos produtos da Nest vão continuar independentes do Google. Então, os usuários da Nest não têm que se preocupar com isso agora. Agora, a coisa que eu achei mais legal disso é que essa compra do Google causou um certo rebuliço na Bolsa de Valores. Por quê? A Nestor. Havia uma empresa chamada Nestor Inc., que estava listada na Bolsa há algum tempo lá nos Estados Unidos e cujas primeiras letras, né, o código dela era Nest, que é o nome dessa empresa que o Google comprou. Só que essa Nestor Inc. faliu, ela não existe. Desde 2009 ela é uma empresa assim, vendeu tudo, pediu concordata e de repente os papéis dela começaram a ser valorizados e subiram 1.900% em um dia, porque as pessoas acharam que ela era a Nest do Google. Só que a Nest do Google é uma startup, não está na Bolsa. Não tem IPO ainda. Ou seja, alguém pode ter se beneficiado sem querer disso. Sem querer, legal, né? O mais interessante... Não, na verdade não beneficiou tanto porque valorizou de 1.900%, subiu de 0,0001 centavo para 0,4 centos de dólar. Continua valendo muita coisa. Se você tinha uma ação da Nestor, não sei se é uma boa notícia para você. Né? Exato. Enfim, ela passou de valendo menos qualquer coisa para alguma coisa. Enfim, falando em casas conectadas, em casas inteligentes, em casas um pouquinho mais espertas ou que a gente possa ver melhor, essa semana nós vamos convidar o nosso Super Lucas para falar sobre isto. O que é isto? Então, é o seguinte... O que isso tem a ver com a casa das pessoas? Esse globo de vidro que está em minhas mãos, o que ele tem a ver com o futuro das pessoas? E se eu te falar que esse globo de vidro pode ser a fonte de energia da sua casa daqui pra frente? Como assim? É isso aí. Uma bola de vidro, assim, totalmente uma bolinha de tênis, transparente, pesada, letal. Na verdade, ela tem que ser um pouquinho maior. Ela teria que ser um tamanho próximo ao de uma pessoa, mais ou menos. Mas, essencialmente, essa é a ideia de um projeto que apareceu essa semana no Indiegogo. Esse projeto se chama Raw Lemon. Basicamente, a ideia é que existam esses globos de vidro em cima da casa das pessoas e eles têm micro-rastreadores que eles conseguiriam captar a energia do sol durante todo o dia. Ou seja, ele acompanha o curso do sol ao longo do dia. E ele é tão eficiente, tão mais eficiente do que os outros painéis solares, que ele conseguiria captar energia até mesmo da Lua, energia refletida da Lua mesmo. Então, a ideia fica o tempo todo lá. É uma evolução dos painéis solares, né? É uma grande evolução. Eles prometem 70% até de mais eficiência do que os painéis solares de hoje. Caramba. E só para esclarecer, essa obviamente não é a bola de vidro original, é só um exemplo que nós usamos. Mas era muito interessante, porque realmente os painéis solares, a gente vê cada vez mais, né, em casas, está se tornando uma coisa um pouco mais popular, mas ainda assim a eficiência deles é um grande problema, né? O custo e eficiência e enfim, um dia que chove ou, obviamente, de noite... Você toma banho frio. Exato, você tem eficiência comprometida. Exatamente. Agora, capturar da Lua, eu nunca tinha visto uma ideia similar a essa. Então, é justamente essa ideia, que eles estão prometendo aproveitar essa energia que os outros painéis solares não conseguem. Então, a ideia é que, basicamente, a luz bata por aqui e ela saia pela parte de trás em um raio concentrado e aí toda essa energia fica armazenada nas baterias dele mesmo e podem ser usados para diversas coisas, né? Para abastecer sua casa mesmo. Eles deram mais informações de materiais? O que seria? Ele é basicamente a tecnologia não muda tanto assim em relação ao do painel solar. Ela é parecida, mas o método de captação é o que muda mesmo, que é a partir desses globos de vidro. Bem interessante. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, né? Enfim, ainda não tem todas as informações divulgadas, preços. O preço, eles estão falando de cerca de $150 para adquirir um exemplar e tal, mas por enquanto isso só vai ser viável se eles realmente atingirem a meta do Kickstarter, que é $120 mil. E pelo que eu olhei um pouquinho antes de chegar aqui, é que eles estavam com cerca de $12 mil. Então ainda está um pouco longe. Mas ainda tem tempo? Mas ainda tem quase um mês aí para eles conseguirem isso. Tem então, grande chance de conseguir. Quem quiser apoiar lá essa causa, que é bastante justa, assim, bastante nobre, eu acho bacana.
Lucas, e você acha que isso daí seria legal de colocar em cima de um carro? Porque tem carro com painel solar, a Ford está anunciando alguns. Imagina você que anda com um carro. Faria sentido, mas ainda assim seria um tanto estranho, né? Você andar com um carro com isso seria futurístico, a gente estava falando de futuro agora há pouco. Isso sim, cara. Mas sabe que, se você parar pra pensar, o design dele, né, esse projeto, eu tava dando uma olhada, ele é super bonito, assim, né? Uma ele é bonito. Futurista, linhas, tipo, um design bem clean, assim, linhas simples, nada muito... Poxa, por que não, né? De repente... Dá pra mudar o design de um carro, por exemplo. Você anda com um globo, só um globo em cima do seu carro. Refletindo, né? Chamando a atenção. Aqui um painel de... aquela xenon, né? Que as pessoas colocam. É bem melhor, ele brilha e acumula energia. Brilha e ainda abastece seu carro. É o carro que pisca. E uma outra coisa que eles também estão falando, estão divulgando, é que eles estão querendo, para provar realmente que esses globos da Rollman funcionam, eles estão querendo abrir um restaurante mesmo que teria toda a energia movida a esses globos de vidro. Tem planos? Onde vai ser? Tem planos, eles ainda não disseram onde vai ser, mas nos Estados Unidos mesmo. Mas é uma ideia bem bacana que prova realmente que a coisa funciona. Então, se eles conseguirem atingir essa meta e realmente cumprirem tudo que eles estão prometendo, vai ser bem revolucionário. Eu acho incrível isso, a quantidade de coisas que podem sair do papel por causa do Kickstarter. Eu acho muito legal. O Kickstarter, até a gente estava comentando aqui que eles lançaram a retrospectiva, né, Sim, no fim do ano. Eu fiz a nota no site semana passada ou retrasada. Acho que foi semana passada, mas, pô, tanto de projeto bacana que saiu de crowdfunding. Você tinha mencionado lá aquele helicóptero movido à força humana. Pô, onde mais a gente conseguiria fazer um negócio desse sair do papel? Não, dá uma explicada aí para os nossos ouvintes como que era esse helicóptero do Kickstarter, que era muito legal. Então, era um helicóptero, assim, feito artesanalmente, e pessoas meio que pedalando faziam ele subir. Uma bicicleta, né? Meio que uma bicicleta, assim, com um pedalinho que voa. Um pedalinho que voa. Essa é a melhor definição. É muito legal, né? Sim. E tinha vários outros projetos, tipo, a que eu achei mais engraçados e talvez... Não sei qual é a utilidade, mas traduziram o Moby Dick para emojis. Mentira. Com a ajuda do Kickstarter. Imagina você pegar aquele clássico que é Moby Dick e começar a ler com emoticonzinhos, assim, indicando quem estava feliz, a baleinha morrendo. Desculpa se eu dei um spoiler. Mas a baleia morre. Spoiler alert aí, galera. Pois é, se você pretendia ler Moby Dick, a gente promete que a gente não fala o final de Breaking Bad, pra quem ainda não viu. Enfim, da nossa querida baleia Moby Dick, os spoilers do nosso querido Gustavo Guzmão, para o site que pode ter dado um spoiler sobre os futuros planos do Facebook. Pois é, já há algum tempo estão falando que o Facebook pode lançar um novo serviço, um leitor de notícias. E dessa vez parece que os rumores estão bem mais fortes e dizem que ele pode sair agora em janeiro. E ele seria uma espécie de concorrente do Flipboard. É essa a ideia, Lucas? É basicamente essa a ideia, mas o importante é lembrar que esses rumores estão correndo desde junho do ano passado, quando, na verdade, o que acabou acontecendo foi o anúncio do vídeo no Instagram, né? Então, a gente não pode ter certeza. Foi uma bela troca, mais útil pelo menos, né? Eu não sei, eu mesmo dei uma pesquisada nisso, se um leitor de notícias do Facebook, não sei se vai ter um grande apelo no mundo mesmo. Vai ter a marca Facebook, vai ser um leitor de notícias, que tem gente que quer transformar o Facebook em um newsfeed, mas eu não sei se ele vai se dar muito bem perto da concorrência. Até porque já tem muita gente, né? O Bruno Ricardo, ele comenta sobre essa nova ferramenta, ele fala que ele acha que a possibilidade legal vai ser de juntar o feed social com o feed RSS. Geralmente estão dizendo realmente que essa talvez seja os planos do Facebook, né? Você tem um grande feed, então tudo que te interessa, você poderia ler nesse feed do Facebook que dizem que pode chamar paper. Sim. Né? Meio irônico até ele chamar papel. Mas você veria lá, então, o que o Vences colocou, o que o Lucas colocou, o que a Info postou, o que, enfim, o New York Times ou qualquer outra publicação que você siga, seria um grande filtro da sua vida, filtro de tudo que você consome, né? Uhum. Mas a questão é que o Flipboard já faz mais ou menos isso. Se você configurar a sua conta do Facebook e do Twitter, você pode criar um feed com Facebook, Twitter e várias notícias. Ou seja, o Facebook vai entrar nesse ramo de agregador de notícias já com um concorrente fortíssimo. Não, né?
também eu citei alguns na matéria lá, tem o Zite, que é outro com uma interface muito bacana. O Feedly também faz isso, que tem versão para... Você coloca no navegador, você usa como webware, você baixa o aplicativo que ele sincroniza as informações. Ou seja, o mercado que o Facebook vai entrar é saturado pra caramba. Então, e o que me preocupa é o que eles colocariam de novidade. Porque recentemente foi anunciado também que o Facebook poderia tirar as histórias patrocinadas, né, da linha dele, que foi uma tentativa de, enfim, ganhar algum dinheiro com publicidade, notícias, com publicidade. E agora essa tentativa de misturar, né, a sua vida pessoal com outras notícias. Mas será que haveria uma curadoria do Facebook ou será que você poderia opinar? Então, é isso que eu quero ver, é isso que eu quero que você me mostre. Isso é um ponto interessante, porque tem essa do Facebook mesmo. Pelo menos no meu feed, assim, eu vejo só algumas coisas que eu escolho. Se eu não quero ver aquilo, eu já marco como desinteressante e ele para de exibir. O Facebook essa ferramenta nova do Facebook pode pegar essa função. E também só dos amigos que você quer ver também, né? No caso do Flipboard não tem tanta essa filtragem. Mas, por exemplo, uma coisa que me incomoda no feed do Facebook, eu não sei vocês, mas assim, eu tenho pessoas que não é que eu não quero ver nada delas, mas elas realmente postam demais, e às vezes eu dou não em várias, assim, tipo, não quero ver isso, não quero ver isso. E a minha expectativa, o que eu espero do Facebook, dado que eu sei que ele mesmo fazendo o filtro, é que em algum momento ele perceba, ok, não vou mostrar tudo que essa pessoa está postando, né? Esse usuário já me disse que todos os dias ele cancela, sei lá, 3 publicações dessa pessoa, vou diminuir um pouco, mas isso não acontece. Não acontece. Então, assim, eu gostaria de ter um controle total, assim, do que eu vejo, do que eu deixo de ver, e isso não acontece no Facebook. Porque mesmo, sei lá, páginas que a gente segue, às vezes não chega o conteúdo para todos os usuários, enfim, a gente sabe que isso é um problema, especialmente para quem tem páginas no Facebook. Especialmente depois da mudança do algoritmo de páginas de fãs no Facebook. Exato. Mas, dado que existe esse filtro, poxa, eu tô te dizendo, eu não quero ver tantas coisas dessa pessoa. Ou você bloqueia de uma vez ou... Não tem o meio termo. Ou não tem meio termo. Isso me incomoda um pouco. Não parece tão inteligente quanto eu gostaria que ele fosse ou quanto eu esperaria que ele fosse. Mas voltando rapidinho no Paper, o Paper eu acho que pode ser também uma busca do Facebook por um modelo melhor de publicidade, né? Porque aquelas publicidades, não sei vocês, mas eu não vejo as publicidades do Facebook. Acho que ninguém vê. Todo mundo está olhando sempre concentrado ali no newsfeed e não olha para o lado ali para ver as publicidades. Agora, se ele lançar um Paper, que seria um jornal, o jornal tem publicidade. Coloca publicidade nos cantinhos. Um modelo consolidado de publicidade nos cantinhos, as pessoas olham porque tem resultado. Então, pode ser uma busca por um outro modelo. Faz sentido. Pode ser que o Paper até se torne um novo newsfeed do Facebook mesmo. Pode Como ser. ele surgiu, o Paper, na verdade, ele está sendo feito pela equipe que fez esse feed de notícias mais recente do Facebook, que acabou não saindo para todo mundo, se limitou a uma parcela pequena de usuários. Ou seja, podemos estar falando aí de uma nova reforma no Facebook. Já faz tempo, né, que não tem uma reforma grande no Facebook. Exato, teve essa daí que não chegou para todo mundo. Não, o Facebook está precisando, e claramente, embora todo mundo negue, está todo mundo falando que os jovens também estão no Facebook. Os jovens abandonaram. Que eles abandonaram, que o Facebook não é mais legal e descolado, não é mais cool, que as pessoas usam o Snapchat. Que os pais invadiram o Facebook. Todo mundo está falando isso. O que é engraçado, eu li essa semana, não sei se vocês viram esse texto, era um texto sobre um jornalista americano que estava num Starbucks, num café, acho que nem era um Starbucks, era um café, quando ele viu que começou a tomar uma movimentação e tal, e entrou o presidente dos Estados Unidos no café para ter uma reunião com alguns millennials, como ele falou, alguns jovens. E ele ficou lá do lado, tal, ele falou que conseguiu ouvir algumas coisas. E entre as coisas que ele escreveu, ele era um jornalista de tecnologia, ele falou que o Obama, a certo momento, falou, mas os jovens não usam mais Facebook, né? Ninguém mais entra nele e tal. E aí o jornalista escreve, poxa, quando o presidente dos Estados Unidos fala isso é porque já era mesmo. Assim, se até ele já está sabendo, já tá falando isso, já é notícia velha, já é bem consolidado. velha. Eu acho que faz parte dessa estratégia maior, né? Como vocês falaram, de tentar inovar e tentar... Até acompanhar também o envelhecimento do público-alvo deles, né? Porque se o público-alvo deles tem a nossa faixa etária, por exemplo, cada vez mais a gente vai se interessar por notícia. Então, faz sentido também. Vamos colocar umas letras maiores, né? Colocar umas letras maiores. Facebook lupa, né? Exato. E falando em outro assunto polêmico de anúncios essa semana,
Uma startup espanhola anunciou que pode lançar um smartphone contra a espionagem. Ele chamaria Black Phone e seria ótimo, perfeito para pessoas que não querem ser espionadas ou que não querem ter o risco de ter os seus dados rastreados. Ou seja, todo mundo. Todo mundo. Qual que é? Quem é essa startup e o que é esse produto? Como que eles conseguiram desenvolver uma coisa à prova da NSA, que é a NSA, né? Então, ela é a Geeksphone, essa startup. Ela foi responsável pelo desenvolvimento dos primeiros modelos de smartphone com o Firefox OS. E ela também está em parceria com a Silent Circle também. E a ideia é basicamente vender um aplicativo, um celular por conta própria, sem o intermédio de nenhuma outra fabricante. E também sem o intermédio de uma operadora. Então, essencialmente, ele roda uma versão modificada do Android 4.2, do Jelly Bean, e ele tem o que eles chamam de Private OS, que seria um sistema já criptografado em que suas informações não poderiam ser monitoradas. E a ideia é basicamente que a NSA obteve os dados por meio diretamente solicitando das empresas de tecnologia, né? Facebook quer me dar seus dados e tal. Então, com esse Black Phone, eles não teriam suscetíveis a isso. Essa é a ideia. Mas, até aí... Gusmão, antes do programa começar, você estava comentando um pouquinho que isso parece um pouco com a ideia do CyanogenMod. Sim, pelo menos em termos de sistema operacional, ele é um fork do Android, na verdade, que esse sistema operacional funcionaria mais ou menos como o CyanogenMod, ele é independente do Google, baseado apenas no código do Android, né? Tanto que o CyanogenMod é praticamente idêntico ao Android puro, só que com algumas modificações que os próprios desenvolvedores fazem, que eles até tinham uma ideia, não é nem utópica, né, de tornar o terceiro sistema operacional mais usado do mundo. Android, iOS e CyanogenMod, que seria o Android de novo, praticamente. E o próprio CyanogenMod vai incorporar algumas dessas características do Black Phone aí, numa futura atualização, que eu escrevi até recente, que eles iam incorporar criptografia de mensagens por padrão no sistema. Ou seja, a mensagem que você mandasse pelo CyanogenMod para outra pessoa com CyanogenMod seria criptografada. Tudo baseado no conceito de dois aplicativos que eu anotei aqui. Um deles é o Text Security, que seriam as funções do Text Security serem incorporadas ao código do CyanogenMod. E ele funciona mais ou menos meio como um programa peer-to-peer. Você manda a mensagem, ela vai direto para o seu destinatário, não passa por uma nuvem para ser criptografada ou descriptografada e chega no celular do outro usuário. Criptografada diretamente no próprio aparelho do usuário. Exatamente. E só o aplicativo consegue descriptografar. Exatamente. Eu não sei não lembro exatamente qual que é a chave de criptografia, 128 bits ou 256, mas ele criptografa no seu celular e chega no celular do outro usuário, criptografada também, lá ela é descriptografada. Se alguém intercepta a mensagem pela rede de dados da operadora, vai pegar, até fiz o teste, vai pegar uma mensagem cheia de númerozinho aleatório, letrinha aleatória e uns símbolos bizarros. Tem o Headphone, outro aplicativo para Android que faz esse mesmo esquema, só que com ligação. Para iOS também tem um sistema de criptografia de mensagens, que é bem bacana também. E os próprios desenvolvedores, eles fazem disponibilizaram meio que uma hackathon para você tentar quebrar a segurança do aplicativo. Nossa, eles dão $100 mil para quem conseguir quebrar a segurança, de tão confiantes que eles são. Eles deram um desenvolvedor desse aplicativo do iOS, que eu não me lembro o nome agora, deu uma entrevista para o Recode, site gringo, e ressaltou essa hackathon deles aí. Quem conseguir quebrar a segurança deles ganha $100 mil. E é um evento fixo, assim? A cada X tempo eles fazem? Não, eles fazem, tá assim, tá jogado, aberto. Tá lá aberto. Tipo um desafio. Um desafio. Acho que ninguém conseguiu quebrar até agora a criptografia deles. 100 mil fácil aí, galera. 100 mil, quem quiser. Eu não sei, eu preciso perguntar pro Luiz se ele já tentou. Que tem algumas restrições também, só quem tá no Reino Unido, por exemplo, pode participar disso. Entendi. Mas, uma dúvida. O CyanogenMod, ele bom, qualquer um pode baixar ele. Sim. Certo? A ideia desse Black Phone, ele é um hardware já, né? Ele não é só ele é um hardware programa. Também, o software. Ele é um aparelho exatamente. que viria junto com o sistema.
É o iPhone. É o conceito bloqueado. iPhone. O conceito iPhone, até o design dele lembra bastante do iPhone, né? só que tem a diferencial de ter os botõezinhos tradicionais da Samsung, já menu, voltar e home. Entendi. Você gostaria de um telefone desse? Eu gostaria até, já me cadastrei para receber mais informações sobre ele, porque eu achei bem bacana. Tem alguma previsão de quando ele vai ser lançado? A pré-venda dele vai começar no mesmo dia que começa a Mobile World Congress, que também acontece em Barcelona, que é de onde é a empresa. Mas ainda não foram anunciados valores. Entendi. Dá para especular, assim, quanto será que custaria um telefone desse? Olha, se você chutar na média de mercado, ele vai custar entre 500 e 600 dólares. Aqui no Brasil, entre 4 e 5 mil reais. Como sempre. Ou seja, é mais fácil você instalar um CyanogenMod no seu Android roteado. Você desbloqueia seu Android, assim, e deve ter tutorial na internet. Tem tutorial na internet? Deve tem ter. tutorial na internet para tudo. E rotear também não é tão difícil assim. E você instala o CyanogenMod em cima do seu Android padrão. Ele recebe a atualização até mais rápido, não depende do hardware do seu celular. O Luizão mesmo instalou o CyanogenMod no Nexus S dele. Tá com 4.4. O Nexus S que ficou travado no 4.2, se eu não me engano, para sempre. Para sempre. E tá protegido contra... E tá protegido, vai ter mensagem criptografada, vai poder mandar mensagem criptografada pros amigos dele. E a melhor parte é que é de graça. Exatamente. Olha só, e com essa super dica sobre a sua segurança e a sua privacidade, a gente encerra mais um Semana Tech. Até a próxima semana. Tchau. Falou, gente. Tchau, tchau.